Acabou o dinheiro. Quem não se lembra desta frase que o atual presidente naquela época, Márcio Braga, falou em rede nacional, falou nos microfones, falou numa entrevista, dizendo: acabou o dinheiro. O Flamengo estava falido. Mas Márcio Braga, um pouco mais atual, falou sobre essa questão. O porquê que ele falou isso. Eu vou trazer para vocês aqui, né, o porquê que acabou o dinheiro, para quem que ele direcionou isso, e também falar no que o Flamengo vive hoje, da dívida, das ruínas, e hoje um time bilionário. Tá chegando agora, não é inscrito no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Já se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. O teu like ajuda muito o engajamento aqui no canal, o teu like ajuda demais o engajamento. Então peça tua inscrição, aqui embaixo o botão vermelho escrito inscreva-se, não deixa para depois, porque você vai acabar esquecendo. Se inscreva, aciona o sino da notificação e deixa o teu like vai fazer com que esse vídeo possa ser recomendado para mais bruneiros. Senta o dedo, amassa o dedo aí no like e nos ajude a crescer mais aqui o canal Shaolin Rubro Negro, beleza? O assunto de hoje que eu tô trazendo para vocês aqui é sobre a dívida que o Flamengo tinha. As ruínas. Acabou o dinheiro, né? Uma frase tão antiga que o presidente Márcio Braga, na época quando era presidente do Flamengo, tinha falado sobre isso lá, em 2000 alguma coisa, né? 94, o Flamengo trouxe Romário lá em 94 tal, 94 não, 95, depois da Copa do Mundo. E aí, mas foi no ano de 2000, iniciando ali os anos de 2000, Márcio Braga trouxe aquela polêmica, né? Acabou o dinheiro. E ele explicou, gente. Ele explicou agora, de um pouco tempo, por que ele tinha falado aquilo, né? A gente sabe que o Flamengo vivia uma crise, sim, vivia uma crise, de não ter recursos. A gente viu o CT do Flamengo como era antigamente, nem CT tinha, né? Os jogadores do Flamengo lá naquela época, a gente tem vídeos aí circulando, o Flamengo de 2011, até 2012, quando então ali o presidente Eduardo Bandeira de Melo assumiu o Flamengo com uma dívida gigantesca, até impagável, parecia impagável a dívida do Flamengo, e conseguiu botar o Flamengo nos trilhos, conseguiu fazer com que, quase ninguém acreditava nisso, de hoje ser o time bilionário. Mas eu vou trazer para vocês aqui também, né? A gente sabe o que o Eduardo Bandeira de Melo fez o Flamengo, né? E o Flamengo hoje colhe os frutos da belíssima, né? Pelo belíssimo trabalho que o presidente Eduardo Bandeira de Melo, na sua gestão, fez. Tem muita gente que critica sobre isso, fala que não, mas na verdade foi. Porque deu a cara a tapa, inclusive ele mesmo discutiu com o jornalista. Não, na verdade, o Mauro César Pereira sempre foi um cara polêmico. Na verdade, sempre foi um cara polêmico. E numa das suas entrevistas, quando ele foi entrevistado, o Eduardo Bandeira de Melo, e falou, foi questionado sobre as derrotas do Flamengo. O Flamengo tinha vencido 3 em casa e tinha sofrido 3 derrotas fora. E o presidente atual, naquele tempo, o Eduardo Bandeira de Melo, tinha falado o seguinte: não é todas que nós vamos vencer, queríamos sim vencer todas. E aí quando o Mauro César começou ali a debater um pouquinho mais e falou questão de política, aí o presidente falou: eu só vou responder aquilo que me cabe responder, estou fazendo o meu trabalho, e hoje eu estava assistindo esse vídeo hoje e estou vendo que realmente o que ele falou lá no passado foi um processo. O próprio jogador Alexandre, aquele jogador que jogou no Flamengo, quando teve aquela crítica com uma parte dos integrantes de uma torcida organizada do Flamengo, que foi cobrar, e Alexandre também estava lá junto, e o presidente Eduardo Bandeira de Melo falou, se lembra? Há 5 meses atrás o que eu tinha falado, não estava prometendo nada de títulos ainda. Reestruturação primeiro, reestruturação do clube, reestruturação do clube, de investimento, de pagar dívida e depois fazer as contratações. E quando o Flamengo de lá se tornou o que é hoje, graças à ótima gestão que Eduardo Bandeira de Melo fez. Se lembra quando o Diego Ribas chegou no Flamengo? O Flamengo tinha Luiz Antônio, o Flamengo tinha
o Everton, né, aquele jogador. O Flamengo tinha o Paulo Vitor, Muralha, né? Diego Ribas foi uma das primeiras contratações que o Flamengo conseguiu naquele tempo, né? Tinha até o Mancoejo, pelo amor de Deus. Então, para vocês verem, tava até uma zoeira aí, né? Daquele time que a gente achava que ia ser campeão naquele tempo, não nada. E hoje a gente vê realmente uma transformação, uma mudança. Realmente, posso dizer radical, não? Mas uma mudança que realmente veio através de trabalho. Vamos lá. Por que essa frase acabou o dinheiro? E por que Márcio Braga naquele tempo ficou emblemático, acabou o dinheiro? O time estava falido, ficou aquela ideia. Mas depois de uma entrevista agora de pouco tempo, ele falou por quê. Por que ele tinha mencionado aquilo, acabou o dinheiro. Porque é o seguinte, aqui no Flamengo, é exatamente o seguinte, acabou o dinheiro. Porque naquele momento, o que estava acontecendo? Era a pressão do esporte olímpico, do esporte amador do Flamengo, para fazer o contrato dos atletas de ginástica olímpica. Eu abri a reunião e falei, olha, acabou o dinheiro. Vocês estão entendendo? Acabou o dinheiro. Eu não tenho condições mais de tirar recursos dessa ordem do departamento de futebol, porque quem sustentava tudo era o futebol. Qual era a outra receita que tinha o Flamengo, que não fosse do futebol? Para investir no esporte olímpico, não é? E para aqueles atletas, o pior de tudo, aqueles atletas concorrerem com o escudo do Brasil, com a camisa do Brasil e não do Flamengo. Olha que luta, acabou o dinheiro, para isso aí acabou o dinheiro, tá entendendo? Então isso, uma entrevista aqui, né? Uma entrevista que ele, inclusive aqui, cara, isso aqui é o GE. Por que essa frase emblemática, acabou o dinheiro? O esporte olímpico. O Flamengo não tinha como manter, segundo aqui o que o presidente fala, né? Naquele tempo falou isso, não especificou, e agora especificou por que acabou o dinheiro. Que não tinha como investir no futebol olímpico. Não tinha como investir no futebol olímpico. Mas vamos voltar para o futebol. Ele pode ter falado, acabou o dinheiro, né, no esporte olímpico. Mas tinha contratações do Flamengo? O Flamengo, até o Luiz Felipe Scolari, o atual, né, naquele tempo, né, uns tempos atrás que o Flamengo vivia essa crise, ele era técnico do Palmeiras. E o Flamengo estava interessado em contratar o jogador do Palmeiras, caríssimo, meia. Eu esqueci o nome agora. E o Luiz Felipe falou, como que vai contratar? Não tem dinheiro para contratar. Não tem dinheiro. Aí aparece lá os cacos do CT do Flamengo, né? Entendeu? Então, olha só, não tinha. Mas como eu já falei, voltando lá, Eduardo Bandeira de Mello, a gestão que fez, os frutos. E hoje, as contratações que o Flamengo está fazendo, o Wesley já se apresentou lá, Roma, na Itália. Aliás, já viajou, foi ovacionado, chegou com uma grande festa. Inclusive fiz um vídeo no Instagram, @Shaolin_Rubro-Negro, lá, sobre isso. O Wesley pode se tornar a maior venda do Flamengo, superando o Vinícius Júnior. Mais de 164 milhões. Né? Por quê? Porque tem metas a alcançar. E acontecendo isso, vai fazer com que o Flamengo receba mais. O Emerson Royal, lateral direito, substituto de Wesley. O Flamengo já apresentou Saul, meio ali, o meio. Tem a situação do Carrascal, que é aguardado ainda. E o Samuel Lino. Mas mais contratações também, o Flamengo investe pesado. Então, olha só, gente. Olha só, só um detalhe que eu esqueci lá do passado. Paulo Guerreiro. Flamengo, uma das grandes contratações do Flamengo naquele tempo foi o Paulo Guerreiro, já tinha Diego Ribas. Mas presta atenção, de 2019, 2012, 2013, o Flamengo começou a se reestruturar, e aí 2017 para 2019 fez aquele timaço que eu já falei para vocês, né? Que aí trouxe Diego Alves, trouxe Rafinha, trouxe o Pablo Mari, trouxe o Gerson, né, que agora tá lá no Zenit, tá infeliz lá, também não tem mais espaço no Flamengo, quiser, por culpa do pai, do Marcão, né? Pensou mais em dinheiro, foi para lá, tá infeliz. Aí, no meio de campo do Flamengo ali agora, o Jorginho também chegou um pouco mais antes, e aí não tem para ninguém. O poder aquisitivo, o poder econômico do Flamengo é uma coisa absurda, né? O Flamengo investiu muitos milhões nas contratações agora, e a mídia paulista tá atacando o pau. A mídia paulista tá criticando, mas sempre vai criticar. Quando o Flamengo contratou a Arrascaeta, foi crítica em cima do Flamengo, em cima do Arrascaeta. Arrascaeta hoje se tornou, não já, né, 2019 para cá, um dos jogadores que já fez história, que já é ídolo com a camisa do Flamengo. Não precisa demonstrar mais nada. Ganhou tudo no Flamengo. Então, hoje em dia, o que o Flamengo vive, o que o Flamengo tem hoje em dia, é consequência da gestão do passado. E muito mais ainda tem que crescer. O Flamengo está sendo comparado o Real Madrid da Europa.
O Real Madrid do Brasil, Flamengo. E não acabou por aí não, tem muito mais contratações e vamos aguardar que isso possa acontecer mais, que o Flamengo conquiste títulos, já conquistou 4 títulos aí no ano passado para esse ano e queremos muito mais. Na sua opinião, o que você acha? Já quero pedir o seu comentário, deixa aqui embaixo nos comentários aí. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês aqui, neste domingão, beleza? Eu trouxe esse vídeo para vocês aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, eu volto com vocês no próximo vídeo.